Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Agora o assunto é sobre raiz quadrada exata de um número racional, ou seja, podendo ser fração ou com vírgula, não negativos, tá? Raiz quadradas, a gente vai trabalhar com raiz quadradas. Vamos lembrar o que é raiz quadrada, né? Então, nós temos aqui as notações. Nós temos, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. O que é isso, professor? Isso aqui é o seguinte, olha. A raiz, ele é chamado de radical, certo? Esse símbolozinho aqui, que parece um V, tá? Ele é chamado de radical. Todo ele, que está aqui dentro desse símbolo, é chamado de radical, ok? Esse número que fica aqui dentro desse V, ele é chamado de índice. Se for 2, que geralmente a gente não coloca quando é 2, ele é chamado de raiz quadrada. Se for 3, é raiz cúbica. Se for 4, é raiz quarta, certo? Então, esses nomes vão mudar de acordo com o índice que está aqui. Nossa aula é só com o índice 2, que também não é necessário colocar quando é 2. Isso só acontece com o 2, tá? Então, pode colocar o 2, mas também não precisa colocar, ok? Se não tiver, a gente entende que é 2. Esse 2, ele é muito importante, porque na potenciação, esse 2 é a repetição do número que dá aqui, o que está aqui dentro. Por exemplo, quando eu tinha 5 ao quadrado, eu sabia que é 5 vezes 5, que dava 25. Então, a potência estava elevada ao quadrado, lembra? É 5 ao quadrado. É a mesma coisa que raiz quadrada de 25, que dá 5, certo? Para vocês associarem potenciação à radiciação. Muito bem, o que mais que nós temos que saber? O número que está aqui dentro desse radical é chamado de radicando. No caso aqui, o 25 é o radicando. E a resposta é chamado de raiz, que é a raiz quadrada, tá? Nesse caso, porque está elevado aqui o índice 2, tá bom? E é isso que eu queria que vocês entendessem sobre as raízes quadradas. Vamos tratar hoje somente das raízes quadradas. Vamos, por exemplo, aqui descobrir o seguinte, olha. Aqui eu coloquei as raízes quadradas do 1, as exatas, viu, gente? Do 1 até 225. Veja aqui, ó. Existe raiz de 1, que é 1. Não existe raiz de 2 e nem existe raiz de 3 exatas. Então, a próxima raiz exata depois do 1 vai ser raiz de 4, que vai ser 2. A próxima raiz depois do 4 vai ser raiz de 9. Não tem raiz de 5 exata, não tem raiz de 6 exata, não tem raiz quadrada de 7 exata. Nem de raiz de 8 exata. A próxima, depois do 4, vai ser 9. Então, raiz de 9 vai ser 3, porque 3 vezes 3, 9. Observe que para descobrir quais são as raízes exatas, tá? Eu estou fazendo 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, até 15 vezes 15, tá bom? Então, aqui eu tenho as raízes exatas que eu sei, que eu tenho que saber para poder me situar quando as raízes são muito grandes, ou quando são raízes entre esses números, tá? Porque vai existir, e eu vou considerar aqui, ó, raiz entre, por exemplo, entre 1 e 2, tá? Então, eu posso fazer 1,1 vezes 1,1 e descobrir uma raiz, ó, 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21. Então, a raiz quadrada de 1,21 é igual a 1,1. Ah, professora, como é que eu vou saber disso? Vai saber sabendo primeiro as raízes exatas dos números naturais, tá bom? Então, aí vocês vão se situar que entre 1 e 4 vai existir outras raízes que não são exatas, que não são números inteiros, naturais. São racionais, são números com vírgula. É isso que a gente vai trabalhar nesta aula, ok? Aqui eu coloquei uma contraposição para vocês entenderem que raiz de 1 é 1, porque 1 elevado a 1, que é 1. A raiz de 4 é 2, porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, essas respostas aqui são chamadas de quadrados perfeitos, ok? Vamos agora aprender um pouquinho sobre os números quadrados perfeitos. Alguns importantes que vai nos ajudar, certo? Aqui eu coloquei até o 15, tá vendo? Ó, eu já tenho 10 ao quadrado e eu coloquei até o 15 ao quadrado. Mas esse número pode ser prolongado por muito mais, ó, porque eu coloquei as dezenas de 1 a 5, tá? Então, 10 vezes 10 seria quanto? Vamos lá, por exemplo, 10 vezes 10 eu sei que é 100, né? 10 vezes 10 é 100. Então, eu vou colocar só a resposta.
Então, 100 é o número quadrado perfeito, tá? Então, aqui eu tenho que raiz de 100 é 10. Raiz quadrada, tá, gente? Porque eu estou falando só com o índice 2. Estamos trabalhando apenas com raízes quadradas nesse conteúdo. Aqui eu tenho, olha, 20 ao quadrado, 20 vezes 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Então, raiz de 400 é 20. Ó, 400 é um número quadrado perfeito. Raiz de 400 é 20, tá? 30 vezes 30. Como é que eu faço, professora? 3 vezes 3 dá 9 e coloca 2 zeros. Tá? Então, 900 é um número quadrado perfeito e raiz de 900 é 30. Tá bom, gente? Então, essas são as raízes que eu tenho que saber mais ou menos. 40 vezes 40. 4 vezes 4, 16 e coloca 2 zeros. 1.600 é um número quadrado perfeito. Então, raiz de 1.600 vai dar 40, ok? 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Então, vai dar 25 e coloca 2 zeros. Então, 2.500. Raiz de 2.500 vai dar 50. Ok, gente? Então, é importante vocês terem essa noção de número quadrado perfeito associado à raiz quadrada, ok? Outras raízes quadradas, por exemplo, qual seria a raiz quadrada do número 576? Olha, nós já acabamos de descobrir o número, a raiz de 100, a raiz de 400, a raiz de 900. Eu quero um número que está entre, olha, raiz de 400 e raiz de 900. Vocês estão aqui, ó, 576. É um número que está entre a raiz de 900, que eu acabei de fazer, e a raiz de 400. É um número entre esse valor aqui. Então, a resposta disso vai estar entre 20, tá? E 30. Então, a raiz de 576 é um número que está entre 20 e 30. Então, como é que eu faço para descobrir? Eu vou ter que descobrir fazendo as tentativas. Então, vai ficar, ó, 21 ao quadrado, quanto é? 21 vezes 21, 441. Como é que eu faço, professora? Ou faz as continhas na mão, ou faz na calculadora. 22 vezes 22, dá quanto? Dá 484. 23 vezes 23, dá quanto? Dá 529. Opa, tá quase chegando. 24 vezes 24, dá quanto? Dá 576, que é justamente o que a gente quer, tá certo? Então, aqui, ó, vai ser a raiz. Então, a resposta vai ser, ó, raiz de 576 é igual a 24. Certo, gente? Bem interessante isso, né? Vamos fazer agora outros tipos, por exemplo. Raiz de 42,25. Ah, professora, já tem uma vírgula aí. E agora? Bom, a gente tem que saber, certo? Esse 42 é a raiz de que número? Vamos olhar para a tabela da gente, ó. 42, certo? Olha, 42 vai estar entre 36 e 49, tá? Então, vai estar entre a raiz de 46, de 46 não, desculpa, a raiz de 49 e a raiz de 36. Então, vai ser 36, vírgula alguma coisa, certo? 36, bom, quanto é a raiz de 36? Eu sei que é 6. Quanto é a raiz de 49? Eu sei que é 7. Então, vai estar entre o número 6 e 7. Que número, professor, está entre 6 e 7? Bom, como do 6 ao 7, a gente estava trabalhando com números inteiros, no meio dele só pode ter decimal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6,1 ao quadrado, aí fazendo as continhas, eu vou ter 37,21. Pode fazer na mão ou na calculadora. 6,2 ao quadrado vai ser 38,44. 6,3 ao quadrado vai ser 39,69, se eu não me engano. 6,4 ao quadrado vai ser 40,96. Tá quase chegando 42, ó.
E 6,5 ao quadrado dá 42,25, que é justamente o que a gente quer. Então, 6,5, tá? Então, a resposta é o seguinte, ó. A raiz quadrada de 42,25 é igual a 6,5. Legal, né, gente? Então, aqui a gente faz por tentativas a partir dos números inteiros que a gente conhece, tá? Agora é com vocês. Eu passei bastante tarefinha aqui para vocês. Olha, a primeira questão é para encontrar as potências. As potências vocês já descobriram como é que funciona, né? Então, essa aqui eu já tinha feito, olha, aqui dá 100, 10 vezes 10, ó, 20 vezes 20 eu já fiz, que deu 400, já fiz lá, tá certo? Eu quero que vocês façam todas essas. 30 vezes 30 eu já fiz, 40 vezes 40 eu já fiz, 15 vezes 15, tem lá na tabela, certo? Olha, 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 25 vezes 25. Bom, todas essas aqui vocês podem usar a calculadora para te auxiliar. E é importante que vocês tenham isso no caderno, ok? Depois que vocês fizerem a potência, eu quero que vocês encontrem as raízes quadradas. E aqui eu coloquei as raízes quadradas com vírgula, que vocês vão usar essa ideia aqui, ó, de aproximação, tá? 42, eu sabia que está entre 49 e 36. Aqui, por exemplo, ó, o 2. O 2 vai estar entre o 1 e o 4, tá vendo, ó? Então, vai ser 1, alguma coisa, 1,1, 1,2, 1,3, ok? Aqui, olha, esse 3 vai estar entre que número? Vai ficar entre 1 e 4 também. Então, vai ser também 1,1, 1,2, 1,9, enfim. Vai estar entre esses valores. Aqui, ó, 5, também eu vou usar lá, ó. O 5 vai estar entre 4 e 9. Então, vai ser 2,1, 2,2, 2,3, alguma coisa desse tipo. Certo? Aqui, ó, o 7. O 7 vai estar entre o 4 e o 9. Também vai ser 2,1, 2,2, vai fazer tentativas. Aqui, olha, o 10. O 10 vai estar entre 9 e 16. Então, vai ser 3,1, 3,2, alguma coisa assim. Ok? E aí, vocês vão fazendo, olha, o 12. O 12 vai estar entre 9 e 16. Então, vai ser 3,1, 3,2, alguma coisa assim. Entenderam mais ou menos? Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço a todos.